Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E a parábola que eu quero trabalhar hoje com vocês encontra-se ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 9, que diz assim: Disse-lhe Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhes diz: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois que o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me receba em suas casas. Tendo chamado cada um de seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atinadamente ou atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis do que os próprios, mais hábeis em sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos seus tabernáculos eternos. Esta talvez seja uma das parábolas mais enigmáticas que Jesus traz, e principalmente sendo narrada ela por Lucas, porque Lucas ele é grego e aqui ele tinha que compreender bem o que estava acontecendo de forma verbalizada mesmo, para depois tentar transmitir esta parábola. E para o povo grego seria meio complicado também compreender esta parábola, porque esse conceito desta parábola vai contra tudo aquilo que a própria lei de Moisés proíbe. Por exemplo, o povo judeu eles não podiam emprestar nenhuma soma de dinheiro a juros, não podia usar de agiotagem. Então a gente lê isso em Êxodo 22, 25, a gente lê isso ainda em Levíticos 25, 36, ainda em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 8, está escrito esta mesma proposta. E o que isto representa, de fato, é que jamais o povo de Deus podia pegar este conceito de emprestabilidade de dinheiro a juros, porque Deus havia ensinado a responsabilidade social, deixando implícito que a agiotagem ela deveria ser enquadrada ou considerado como um crime de roubo. Aquele que cometia agiotagem ele poderia ser enquadrado como ladrão. Agora, como burlar a lei numa situação como esta? Um rico de época, ele pegava ali um administrador que fosse um mordomo, ou mesmo um escravo, mas um mordomo fiel, pegava uma quantia grande, fosse ali de trigo, fosse de azeite, fosse até mesmo de dinheiro, e punha nas mãos daquele administrador para que ele pudesse trabalhar aqueles grãos, ou aquele azeite, ou aquele dinheiro, de forma que estivesse praticando agiotagem e pudesse receber aí com usura, ou em cima aí 20% a mais, 30%, 40%, 50% e assim por diante, de maneira que este administrador infiel, ou este administrador tendo em si a capacidade de estar trabalhando com a fortuna do seu próprio senhor, aquilo que o seu senhor entregava em suas mãos passava 2, 3 meses, dependendo das circunstâncias, já havia duplicado, ou talvez até chegado um pouco mais do que a duplicação. Isso era muito comum mesmo. E assim, o próprio rico de época, ele consegue burlar a lei e
de que forma ele vai burlar a lei? Caso aquele administrador fosse pego, emprestando com usura, emprestando de forma que a gente enquadra como agiotagem, o seu senhor poderia retrair e falar: olha, eu pus esse camarada para administrar o meu patrimônio, as minhas finanças, os meus bens, e ele começou a tirar proveito, ele está me roubando mesmo, e o proposto é que necessariamente não sou eu que estou emprestando a ele, e o administrador é quem ficaria responsável por aquela condenação que a lei trazia, e quem seria reputado como ladrão, então, seria o próprio administrador e não o seu senhor. E isso era tão sério que os próprios fariseus, com os doutores da lei, reconheciam esta situação do rico que entregava a sua fortuna para o administrador fiel administrar, não é? Como sendo um mal necessário, de tal maneira que, caso fosse levado ao juiz para ser julgado, não tinha como julgá-lo, porque os próprios fariseus e os doutores da lei conseguiram relativizar aquilo, propondo que, de fato, o que tinha acontecido ali era um mal necessário. Agora, o interessante também é que quando a gente vai pegar isso daqui para trazer uma aplicabilidade, a gente vai perceber o quanto Jesus necessariamente está falando da capacidade do cristão, do servo de Deus, ter em si esta perspectiva da prudência e do zelo, porque ainda no final da parábola ele está falando que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E aí ele dá continuidade ainda, propondo que se de alguma forma ainda você vai ser pego por alguém, por alguma riqueza ilícita, né? Que esta riqueza possa ser ou essa ilicitude possa ser caracterizada em cima de alguém com quem você fez amizade, ou seja, alguém que está dentro do reino. Por quê? O mordomo chega, o dono da fortuna chega, chama o mordomo, o administrador, e fala: olha, eu estou sabendo que você está me roubando, alguém te denunciou, agora presta conta de tudo que você me deve. E aí ele sai correndo e ele traz a premissa mesmo: olha, eu não dou conta de trabalhar no campo e eu não tenho coragem de pedir esmola. Ele pega ali o que está devendo, então, uma soma em azeite, e vê o valor e pega a metade. Olha, você vai me dar somente a metade aqui. Ele sai do outro, chega no outro e vê aquele que está devendo uma quantia em trigo, e pensa bem, analisa e fala: olha, você vai me pagar somente 80% desta dívida. E com isto, este mordomo ou este administrador, ele usou de prudência. Por quê? Porque se o seu senhor viesse de fato a demiti-lo, aqueles a quem ele havia emprestado, que seria e que estava pagando dinheiro agora, já tinha relacionado bem, feito um grande vínculo de amizade, de tal forma que, com certeza, qualquer um dos dois poderia contratá-lo, porque percebeu que sim, ele tinha em si a capacidade de articular bem e de fazer boas amizades, porque uma dívida de 100% cobra 50%, uma dívida de 100% para o outro cobra 80%, e ainda cria-se boa amizade. E nesse contexto, o ponto da parábola focalizado é de que o administrador, que tinha a fama de desonesto, compreendendo que o seu futuro estava em perigo, procurou aprovação. Agora, aprovação de quem? Do seu senhor e dos dois credores, não é? Sendo honesto e generoso com os devedores de seu senhor. Não procurou riquezas do mundo, mas distribuiu-as àqueles que deviam ao seu senhor. Embora o dinheiro não fosse seu, e num certo sentido nem mesmo de seu patrão, porque estava usando de usura, de agiotagem, do mesmo modo também ele está trabalhando bem com este dinheiro e está propondo que os filhos da luz não devem colocar o seu coração nos bens terrenos, devem ser generosos e repartir parte do que possuem. É o que ele está tentando transmitir aqui, é o que ele está transmitindo nesta parábola. Podem agir assim porque estas posses não lhes pertencem, mas sim a Deus. Quando doam dinheiro aos pobres,
estão distribuindo a riqueza que lhes foi confiada por Deus. Ainda, Jesus repetiu esta verdade quando disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. Está lá em Mateus 6, versículos 19 e 20. O que Jesus ensinou tem raiz de muitas formas e de muitas maneiras nos ensinamentos do Velho Testamento. E aqui neste contexto, este mordomo, ou este administrador tido por infiel, sobretudo, ele tem a sua fidelidade atestada pelo seu próprio Senhor, que é caracterizado por ele ainda, como bom servo. Eu acho que no versículo 8, diz: e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou seja, agiu com prudência e com muito zelo e conseguiu ressarcir o dinheiro. E se é de a gente pensar o que o próprio Jesus está falando aqui, de olhar para o mundo como uma realidade de vida, é melhor talvez você criar algum tipo de conceito que cria bons amigos dentro do próprio reino. E no finalzinho ele está falando o seguinte: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Ou seja, esta riqueza aqui, ela é de origem duvidosa, porque é de agiotagem, mas quem está devendo vai querer pagar somente a metade. Então, fazei amigos, para que, quando esta vos faltarem, ou seja, caso o dono desta riqueza mesmo te demitir, aqueles a quem você cobrou somente a metade de um e 80% do outro, eles vos recebam nos seus tabernáculos eternos, mostrando uma relação de como deve andar o servo do Senhor nesse contexto. Ainda que o mordomo seja infiel, ele pode agir de fidelidade e ainda pode deixar aqui um vínculo de amizade dentro do próprio reino, para que possa ser bem visto dentro desta dimensão. Com isto, penso ter mais ou menos esclarecido esta parábola para vocês, e como eu disse, o tempo é curto e eu tenho que falar muito em pouco tempo. Caso ainda tenha dúvida, ponha lá no comentário que eu faço questão de responder para cada um de uma forma mais bem explicada, mais bem elucidada, e aí eu posso ter um tempo a mais, porque escrever fica melhor do que às vezes ter que falar. Com isto, quero deixar aí para vocês beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, amados. Deus vos abençoe.